O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos sentados um instante. Esses dias, eu estava andando de carro e nós passamos num lugar onde vendiam plaquinhas de madeira. E aí costuma-se colocar na plaquinha uns axiomas, né, umas máximas, umas verdades e às vezes umas mentiras. E tinha uma que eu acho que muita gente conhece, não sei se tem no Peru, isso se tem nos Estados Unidos, em Houston, no Equador, uma plaquinha que diz assim: na casa da vovó pode tudo. Tem a vovozinha assim, toda coloridinha assim, sorrindo, e escreve-se: na casa da vovó pode tudo. Não sei se já viram isso. No Brasil tem muito. E o que está subentendido aí é que o menino, a criança, não vai ficar com a mãe, que a mãe vai trabalhar, então vai para a casa da vovó e ali ela encontra o paraíso que não é igual ao paraíso celeste, mas é um paraíso bem humano assim. E é interessante porque hoje em dia essa filosofia está crescendo, e não só a vovó na casa da vovó que pode tudo, na casa do papai também está podendo tudo agora, e na casa da mamãe, na casa do titio, do priminho, está podendo tudo também, porque existe uma filosofia chamada do proibido proibir, em que as pessoas não deixam ele fazer, é da natureza dele. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para condenar? Quem sou eu para cercear? E aí nós entramos numa sociedade em que tudo pode. Tá bom. Só que, se tem um lugar onde não pode tudo, é na casa de Deus, é na Igreja Católica, é na nossa fé e na nossa religião. Se tem um lugar que não pode tudo, é na fé católica. A fé católica não é a fé do proibido proibir. Os mandamentos, a começar pelos mandamentos da lei de Deus, que a maioria são uma proibição. As leis que Deus estabeleceu, as regras, a disciplina. Deus rege o universo. Deus rege a sua religião com disciplina, com regras, com limites. E é isso que nos faz alcançar o céu. E a porta larga da casa da vovó certamente não está no caminho do céu, está naquele caminho que o São João Bosco diz, onde tudo é colorido e onde a gente tem uma descida fabulosa, linda, maravilhosa, em que a pessoa escorrega até chegar no mais quentinho do inferno. A prova disso é o que vem acontecendo. Esses dias eu vi uma coisa interessante, uma notícia de um homem que não era católico, se dizia protestante, não sei de que, enfim, não diz qual que era. Mas ele disse que não gostava das imagens na casa de Deus.
E então o repórter, isso aconteceu na Bahia, numa das cidades da Bahia, então ele ficou insatisfeito com as imagens e resolveu quebrar as imagens, porque está escrito na Bíblia que não pode fazer imagem de gato nem cachorro. Eu não sei se ele percebeu que não é gato nem cachorro, mas enfim, ele acabou quebrando as imagens, todas da igreja, todas. Quando a polícia chegou, ele já tinha quebrado tudo, né? E aí ele saiu, foi para uma praça, e ele estava respirando muito fundo e teve um ataque cardíaco e morreu na praça, diz o repórter, né? Porque na casa de Deus não se pode fazer esse tipo de coisa, né? Deus não permite que se faça tudo na casa de Deus, não pode. Existe na Idade Média houve um homem que entrou na casa de Deus para roubar. Então ele entrou disfarçado de piedoso, né? Fingindo que era piedoso, e à noite, quando o povo estava rezando, ele foi lá na caixa e pegou o dinheiro e encheu o bolso. E aí no dia seguinte, ele roubou mais um pouquinho, tinha ainda umas moedinhas que sobraram, e na hora de ir embora, os 2 pés dele ficaram presos na soleira da porta. E ele berrava e não conseguia sair. E aí ele revelou, disse: olha, Deus me castigou porque eu roubei o dinheiro do caixa, estou devolvendo, porque assim eu acho que Deus vai me deixar embora. Então o rei Afonso da Espanha fez um cancioneiro chamado Las Cantigas de Santa Maria, 420 e tantas canções, e uma delas conta essa história, e o refrão diz assim: a Madre de Jesus Cristo, que é senhora de muita nobreza, não permite que em sua casa hajam vícios e nem vilezas. Então na casa de Deus não deve existir vícios nem vilezas. A gente deve se portar com dignidade, deve se vestir com dignidade, por respeito a Deus, não é? Porque na casa de Jesus Cristo, na casa de Nossa Senhora, não permite que haja vícios e nem vilezas. Nossa Senhora não permite. Houve um caso famoso contado por um jesuíta da cidade de Cortona, chamado Angel Gravi. Ele narra isso. Ele disse: olha, quem quiser acreditar, acredite. Aconteceu comigo e eu vou contar essa história porque Deus permitiu que isso acontecesse, para mostrar como na casa de Deus não se pode fazer tudo, tem que ter tudo com muito respeito, tudo com muita honra, dignidade que merece o Filho de Deus aqui dentro. Faz com que nós pensemos se de fato devemos ter essa plaquinha em casa, ou se devemos colocar outra, dizendo assim: sou vovó católica, aqui nesta casa pode-se muito pouca coisa, pergunte antes de fazer, tá? Essa deveria ser a plaquinha: sou vovó católica, aqui não se pode fazer qualquer coisa. E havia na cidade de Cortona, na época que esse padre vivia, século 17, 18, padre Angel Gravi, ele conta que haviam 2 homens na comunidade que ele tomava conta, ele era o pároco daquela igreja, 2 católicos que viviam brigando e se insultando gravemente. E com isso eles davam escândalo de como um católico não se deve viver. Onde é que está o perdão? Onde é que está o Pai Nosso? Não? Ficavam brigando. E o padre estava muito preocupado, porque aquele era um escândalo muito grande. Até que um dia, um dos 2, que era o pior dos 2, ficou doente mal à morte. E ele percebeu que os dias dele estavam contados, chamou um padre para confessar-se. O padre foi até ele, e aí ele confessou o pecado. Olha, eu estou brigando assim, quero pedir perdão, eu não quero mais brigar, porque eu sei que preciso, né, me arrepender, está chegando a minha hora. O padre disse: se você está arrependido mesmo? Estou. Então, não vou te dar absolvição não. Você vai ter que chamar o seu amigo aqui e pedir perdão para ele, e ao mesmo tempo perdoar ele, senão não te dou absolvição. Se você não prova que você está arrependido. Não, claro, chama ele aqui, meu amigo. Chega o amigo: amigo, por favor, me perdoa, eu estou arrependido. O amigo abraçou ele. Ao padre: agora sim, eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Trouxe o viático, a última comunhão, deu para ele. Poucos minutos depois, esse homem morreu. Minutos depois da comunhão. O padre: ufa, que alegria, te mandei mais um para o céu. Fenomenal, acabou o escândalo, eles se perdoaram, pediram perdão, morreu o homem. Naquela noite, não foi na outra, foi naquela noite,
Meia-noite, 2 homens batem na porta dele. Bateu na porta dele. É para acordar um pouquinho. Acordar é o padre, né? Não, aqui não tem ninguém dormindo, tal seria. Mas acordou o padre, e o padre viu 2 homens com uma tocha acesa. E ele sentiu um frio na espinha e disse: isso aqui não é homem, isso aqui deve ser anjo. E os homens disseram: padre, o senhor queira ter a bondade de nos seguir? Temos uma missão para o senhor, da parte de Deus. Ah, pois não. E o padre se aprontou e começou a seguir aqueles 2 homens com a tocha. Aí eles foram andando e um deles disse: padre, o senhor pode abrir aqui a capela e pegar a âmbula? Porque nós precisamos que o senhor traga a âmbula com o Santíssimo, Cibório. Ah, tá bom. Ele disse: olha, não colocou obstáculo porque percebia que era algo divino. Esses homens são anjos. Talvez eu precise levar a comunhão para um homem que esteja morrendo. Ele pegou o cibório e foi seguindo os 2 pela rua, assim à noite. E eles foram até a igreja onde tinha sido enterrado o homem que ele tinha confessado e que tinha morrido naquele dia. E aí ele, tá bom, abriu as portas, foi até o túmulo. E aí o homem disse: padre, agora o senhor vai pegar a hóstia que está na boca desse homem que morreu e vai guardar no cibório. Ó, o padre, aí o padre, nossa senhora, quase caiu de costas. Peraí, o que aconteceu? Eu confessei esse homem se salvou? O anjo disse: não, pobre homem, você viu as aparências, mas Deus viu o coração. Esse homem, na hora de perdoar o outro, não perdoou de coração. Ele só perdoou porque estava com medo, porque ou ia para o inferno. Mas na verdade, se ele curasse, ele estava disposto a começar toda a briga de novo. Então ele morreu no pecado, a confissão foi inválida, a absolvição não teve seus frutos, ele se condenou e Deus permitiu que a hóstia ficasse pregada na língua mentirosa dele, para que o Senhor pudesse recolher e não se desfizesse nesse corpo de um precito, de um condenado. O anjo disse: abra-te túmulo, o túmulo abriu. Apareceu o morto abriu a boca. O padre pegou a hóstia e colocou na âmbula assim. E o anjo disse: terra, leva esse corpo. A terra se fechou. Ploft. O padre voltou em silêncio, porque ele estava meio assim, um pouco assim, emocionado. Acho que qualquer um de nós ficaria, né? Ele foi andando no silêncio. Quando os anjos abriram a porta da igreja, ele guardou o cibório. Quando ele voltou para a casa dos jesuítas, as portas se abriram. Quando ele atravessou a porta, os anjos sumiram. E aí ele se deu conta do que tudo que tinha acontecido. O homem tinha se condenado porque não se arrependeu de verdade. Ora, por que esse homem foi para o inferno? A explicação está no Evangelho de hoje, que diz: todo o ramo que não der fruto será cortado, será lançado fora como um ramo e secará. Esse ramo será recolhido e lançado no fogo e queimado. Então existe uma condição para nós sermos católicos, é dar frutos. Lembra quando o jovem rico correu para Jesus e disse: Senhor, o que eu preciso fazer para me salvar? Nosso Senhor disse: cumpra os mandamentos. Aqui nosso Senhor está dando mais um princípio: dê frutos. Porque quem não der frutos não vai se salvar, vai ser lançado no fogo eterno. Então nós somos chamados hoje a fazer uma meditação sobre os nossos frutos. Eu posso ser um excelente católico trancado dentro de casa, mas se eu não dou frutos? E o que é dar frutos? São João diz aqui: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ação e de verdade. Apostolado, trazer outras pessoas, não é? Multiplicar a obra de Deus no meu meio, tratar bem as pessoas, são frutos. Porque se eu chego diante do padre e digo: ai padre, eu estou muito arrependido, cuidado, pode ser que você esteja só dizendo isso de boca, como aquele homem que foi condenado.
E por que Nosso Senhor arranca o ramo e joga fora? Quem planta a uva sabe, aqui tem. Se tem um galho peco, que eles chamam, um galho que não produz fruto, aquele galho está sugando a seiva. E a seiva que poderia estar regando os galhos que dão frutos, começa a ser desviada para regar um galho que não dá fruto. E ele de fruto, deixa de ser fruto e se torna uma praga, um parasita. Eu, na igreja católica, quando não dou fruto, sou parasita. Ou eu sou fruto, ou eu sou parasita. Dr. Plínio gostava de dizer, ou eu sou carga, ou eu sou remo. Numa linguagem mais náutica, aquática. Às vezes a pessoa não tem uva em casa, mas já andou de barco. Uma pessoa chega um pesadão, deita no barco, e todo mundo remando. Às vezes acontece na minha igreja, na igreja católica. Eu não produzo fruto, sou peso. Antigamente dizia, aos tubarões, quando tinha um peso que era inapropriado. Um peso que não trabalhava. Eu posso até ser pesado, mas eu tenho que trabalhar. É bonito que para cada homem tem 2 braços e 2 pernas. Esse é um símbolo da atividade que Deus quer de mim. Nós podemos perguntar, então, será que é tão difícil assim ser católico? Vai ser tão difícil para o céu? Veja bem, hein? Não é isso que está dito aqui. Porque Nosso Senhor, quando vai falar do peso dele, ele disse, o meu peso é leve, meu fardo é suave. O que ele está pedindo é que nós não sejamos católicos só de boca, de palavras, mas sejamos de coração. Aqueles que não conseguem fazer apostolado, aqueles que se sentem suficientes para fazê-lo, existe um fruto que ele pode dar, que todo mundo pode dar, e que já é suficiente para fazer com que nós deixemos de ser parasitas. É o fruto do arrependimento. Porque quando Nosso Senhor pede o sacrifício, ele vai dizer, no Salmo 50, ele vai dizer, o Senhor não fica alegre com o sangue de bodes nem de carneiros. Ele disse, eu não quero sacrifício, eu quero um coração contrito e humilhado. Então o primeiro fruto que nós podemos ter é um arrependimento verdadeiro. Isso está ao alcance de qualquer um, até um homem aleijado que não tem braço nem perna, ele pode oferecer para Nosso Senhor esse fruto, o fruto das lágrimas, o fruto do coração contrito e humilhado. Só isso é suficiente para nós deixarmos de ser parasitas e passarmos a ser ramos que dão frutos. Vamos pedir então a Nossa Senhora que nos dê a graça de fazer um bom exame de consciência e oferecer para Nosso Senhor, nessa missa, quiçá, o melhor do que eu posso dar, o melhor fruto, fruto da dor, o fruto da humildade, até mesmo o fruto da minha fraqueza. O coração de Jesus, aparecendo por uma santa, disse, você me deu tudo, mas não deu a sua miséria, dai-me também a sua miséria, e eu posso transformar a sua miséria na minha vitória. Que Nossa Senhora nos faça então verdadeiros ramos da vinha do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.